Momento tão extraordinário. Quem está para casar, case logo, para poder fazer bastante menino, para a gente poder apresentar que o pastor gosta, viu? Crescer e multiplicar, irmãos, disse o Senhor, amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 5. Primeira carta de João, capítulo 5. Versos 14 e 15. Primeira carta de João 5, 14 e 15. A palavra do Senhor diz assim: E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Você pode dizer amém? E sabemos que se Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus, irmãos? Olha que promessa tão bendita. Que promessa tão preciosa. O Senhor nos faz entender pela sua palavra que se nós pedirmos ao Senhor conforme a sua vontade, Ele nos ouve. E Ele nos dá a garantia de que se Ele nos ouve, Ele então nos atenderá e Ele assim nos responderá. Amém? Diante de uma palavra tão preciosa assim, hoje eu quero compartilhar com você. Uma palavra que fala sobre o poder da intercessão. Se nós entendermos de fato o poder da intercessão, nós realmente entenderemos que tudo à nossa volta será transformado. A intercessão, ela é uma poderosa arma espiritual à nossa disposição. E a intercessão, ela tem o poder de impedir os avanços de Satanás e o seu reino e estabelecer o reino de Deus na terra. Diga amém. Queridos, olha, quando um intercessor ele entra em ação, a expectativa é que haja uma alteração de coisas. A palavra diz, nós a lemos e ela é tão clara. A palavra diz que quando nós nos pomos a interceder, quando nós nos colocamos no lugar de oração, os céus se inclinam para ouvir a nossa voz, irmãos. Você já parou para pensar que é algo tão poderoso? Quando o povo na terra, o povo de Deus para orar, a palavra diz que os céus estão com os ouvidos atentos à oração, ao clamor que está sendo feito na terra. E a palavra diz que quando nós oramos segundo a sua vontade, a palavra diz que Ele nos atenderá. Então declare comigo, diga assim: há poder na intercessão. A intercessão ela pode acontecer de muitas maneiras. A intercessão ela pode acontecer entre quando nós oramos por Deus em uma pessoa. Quando você intercede por alguém, quando você intercede por um povo, é intercessão. Ela também pode acontecer da seguinte maneira: quando você se coloca entre Satanás, o reino das trevas, e uma pessoa. Porque Satanás e o seu reino, ele veio para roubar, matar e destruir. E muitas vezes é tão clara, é tão nítida a ação do reino das trevas na vida de alguém. E nós podemos então interceder. Nós podemos nos colocar entre essa ação maligna e a pessoa num lugar de intercessão para impedir com que o reino das trevas avance sobre ela. Se você está me entendendo, diga amém. E a palavra também vai nos ensinar que nós podemos interceder entre o pecado e uma pessoa, e entre uma circunstância e uma pessoa. Sabe, quando você ora por alguém,
Alguém que vive no pecado, alguém que tem uma vida entregue no pecado, que está distante de Deus e do propósito de Deus para a sua vida. Mas quando você a cobre com oração, você pode estar livrando a alma dessa pessoa do inferno. Porque há poder na intercessão. E hoje eu quero ver com você alguns elementos que podem maximizar a nossa intercessão e torná-la ainda mais poderosa. 2 Crônicas 7,14, a palavra diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado, e curarei ou sararei a sua terra. Diga amém. Aqui nós temos um chamado à coletividade na intercessão. E o Senhor, Ele traz uma promessa. Ele diz, olha, se o meu povo, aquele que se chama pelo meu nome, Ele está falando da sua igreja. Se a minha igreja, Ele diz, se humilhar, orar e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus o seu clamor. Amém? Então, quando nós nos colocamos como igreja para orar, para interceder, para clamar ao Senhor, nós avançaremos. Diga amém. Quando nós oramos, nós conquistamos. Quando nós oramos, nós neutralizamos o poder do inimigo. Quando nós oramos, quando nós intercedemos, nós atraímos os céus à terra. Então, se nós queremos ver o reino de Deus estabelecido, se nós queremos ver a glória de Deus se expandindo, se nós temos o desejo no nosso coração de vermos homens, mulheres rendendo-se ao Senhor, conhecendo a Cristo e tendo suas vidas remidas e salvas, a primeira coisa que nós precisamos fazer é nos colocar em um lugar de oração. Clamar ao Senhor por tais pessoas. E aqui nós temos um chamado, como eu disse para você, a coletividade. Porque olha, eu posso orar sozinho e você pode orar sozinho, sim ou não? Sim. E digo mais, devemos. Você deve ter o seu lugar na presença de Deus. Mas o Senhor nos faz entender na sua palavra que é preciso que a sua igreja reúna-se e juntos se coloquem no lugar de clamor e de intercessão, para que haja uma movimentação dos céus na terra. Amém? Então esse é um chamado do Senhor para a nossa vida como igreja. Se nós queremos ver a glória de Deus sendo estabelecida, o Senhor está dizendo que Ele espera que a sua igreja se coloque nesse lugar. Que a sua igreja se coloque nesse lugar de intercessão. Trata-se de uma mobilização. Unir pessoas. Querido, quando nós olhamos para a história, toda a história de grandes avivamentos começaram com reuniões de oração. Quando você olha para as Escrituras, você vai observar que quando a igreja se reúne para orar, o milagre de Deus ele acontece. Você lembra daquela ocasião em que diz a palavra que mataram Tiago pela espada, apóstolo do Senhor? E disseram assim, vamos fazer o mesmo com Pedro. Não puderam fazer logo de imediato porque era a festa da Páscoa e eles não podiam avançar. Iriam esperar passar a Páscoa para então fazer a mesma coisa. Mas a igreja resolveu orar. Então quando eles começaram a orar, a palavra diz que um anjo do Senhor, irmãos, foi visitar Pedro naquela cadeia. E o anjo do Senhor chegou lá, quebrando cadeias, abrindo a porta, tirando Pedro, sabe? E chega lá e diz assim, olha, Pedro, mostra o caminho por onde ele deve andar. E ele chega lá no lugar onde o pessoal estava orando por ele. O negócio foi tão sobrenatural que quando a menina ouviu a voz de Pedro, disse, olha, Pedro está aí. E o pessoal disse, não, menina, é impossível, ele está preso, a gente está orando por ele. Mas foi isso mesmo, vocês oraram e ele foi liberto. Então é assim que acontece. Então o Senhor está nos chamando, irmãos, para uma coletividade. Irmãos, nós precisamos encharcar essa comunidade com oração. Você está me entendendo? Nós precisamos nos reunir como igreja, separar uma manhã, uma tarde, uma noite, uma vigília, seja o que for, mas nós precisamos orar e clamar para que eles possam conhecer o Senhor.
para que o véu que está sobre os seus olhos possam ser retirados e os seus olhos sejam abertos e eles possam ver, mas para isso nós precisamos orar. Agora olha o que diz a palavra, quando o seu povo se reúne para se humilhar e orar, clamor, choro, pranto, entrega, uma verdadeira entrega ao Senhor, e o Senhor diz assim, então eu ouvirei dos céus. Então é preciso haver uma mobilização. E qual é o intuito? Humilhação, oração, entrega ao Senhor. Lá em Joel capítulo 1, versos 13 e 14, a palavra diz assim, olha, ponham vestes de luto, ó sacerdotes, e plantei, chorem muito. Vocês que ministram perante o altar, venham, passem a noite vestidos de luto. Vocês que ministram perante o meu Deus, pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas do templo do seu Deus. Decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades, todos os habitantes do meu país no templo do Senhor, o seu Deus, e clamem ao Senhor. Você já parou para pensar numa postura como essa sendo assumida por essa igreja em favor dessa comunidade, da cidade e da nação? Vestindo vestes de luto e pranteando, clamando, chorando. Nós temos visto a cada dia que se passa mais e mais pessoas desviando-se do caminho e do propósito de Deus para a sua vida. Sabe, o João, ele está treinando aqui com Cal, na escolinha aqui de futebol. E eu sempre tenho trazido ele no final da tarde, eu fico olhando ali, sabe? São tantos jovens, são tantos adolescentes, irmãos, que estão desperdiçando a sua vida. Muitos deles já envolvidos no mundo das drogas. E o Senhor está dizendo assim para nós, para mim e para você, põe a veste de luto. Nós precisamos entender o nosso chamado, qual a nossa vocação. Nós não podemos ficar correndo somente atrás daquilo que é propriamente nosso. Há um momento que nós precisamos parar a nossa corrida para correr a corrida de outro. Então esse é o tempo da gente se colocar num lugar e clamar e dizer, Senhor, muda a sorte. Porque infelizmente não são todos que têm uma oportunidade como essa que nós vimos aqui. De ter pais que desde os seus primeiros dias de vida dedicam seus filhos ao Senhor. Mas eles também são a imagem e semelhança do Senhor. Eles também são amados pelo Senhor. Então a palavra está dizendo, chorem, pranteiem, reúnam-se num lugar e clamem, intercedam ao Senhor por eles. Você está me entendendo? Diga amém. Então o Senhor fala sobre unidade. O Senhor fala sobre sermos um nesse propósito. Então observe aqui, olha que quanto mais abrangente for o perímetro da nossa unidade, maior será a autoridade e os efeitos da intercessão. É claro que o Senhor ouve, irmãos, quando 1 ou 2 ou 3 se reúne para clamar e para orar. Mas você já imaginou todos nós aqui nos reunindo? Para que foi que vocês vieram hoje? Nós viemos para interceder. Nós viemos para prantear pelos adolescentes dessa comunidade, pelos jovens da comunidade, por aqueles que estão nas drogas, por aqueles que estão perdendo sua vida. E começarmos a levantar um clamor aos céus. Irmãos, a palavra nos ensina que os céus respondem, amém? E eles serão tocados pela glória de Deus. Então, há um chamado congregacional para a intercessão. A palavra diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e a promessa é, eu ouvirei, eu perdoarei e eu sararei, amém? Então o que acontece é que muitas vezes eles não sabem que são pecadores. Ah, pastor, como não sabem? Queridos, eles não têm uma compreensão como nós temos. Por quê? Porque eles são cegos. Seus olhos ainda não foram abertos. Você lembra de Paulo, que foi, sem dúvida, o maior apóstolo do Novo Testamento? Paulo era um perseguidor da igreja, irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pega isso aí no seu espírito. A Bíblia vai dizer para nós lá em Atos, não sei se é o capítulo 6,
mas está lá na Bíblia, sobre o apedrejamento de Estevão. Você conhece essa história? Irmãos, Estevão era alguém cheio do Espírito Santo, irmão. Destemido. A turma pegou todo mundo na pedra e disse: eu quero ver agora se ele vai continuar pregando esse evangelho. E ele começa, a Bíblia diz que ele começa desde Gênesis. Um dos maiores sermões que já foi pregado sobre a face da terra. E a Bíblia vai dizer que enquanto eles estavam apedrejando Estevão, Estevão estava olhando para o céu. Sabe, Estevão não estava vendo as pedras que vinham ao seu encontro, mas ele diz que os seus olhos se abriram e ele viu o Senhor vindo ao seu encontro, irmãos. Que coisa extraordinária. Aí a Bíblia diz que pegaram a roupa de Estevão, as vestes de Estevão, e colocaram sobre os pés de Paulo. Isso foi o que acabou com Paulo, irmão. Ou melhor dizendo, isso foi o que avivou Paulo. Porque o que manteve os céus abertos sobre a vida de Paulo foi Estevão. Porque Paulo era quem estava liderando aquele negócio. Então quando Paulo estava lá, orientando todos a jogarem a pedra, Estevão dizia: Pai, perdoa-o, ele não sabe o que faz. Ele estava dizendo assim: Pai, brasas vivas sobre a cabeça dele. E Estevão foi levado aos céus. E o Espírito que estava sobre Estevão, irmão, ele cai sobre a vida de Paulo. Quando ele tem um encontro com Jesus: quem tu és? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Eles precisam de alguém que interceda por eles. Você está me entendendo? Fique esperto, porque olha, esses serão dias de muita entrega, amém? Onde nós vamos prantear muito nesse lugar, amém? Nós vamos chorar, nós vamos gemer, nós vamos sentir a dor, irmãos. Mas nós vamos gerar muitas vidas na presença do Senhor, amém? Em concordância, nós vamos estar aqui nesse lugar dizendo: Senhor, não permita que o diabo trague a vida dele. Não permita que ele seja morto. Ainda que ele chegue todo quebrado, mas que chegue, porque o Senhor transforma. Amém? Então essa é a primeira coisa, um chamado congregacional. Então, olhe para os irmãos que estão ao seu lado e diga para ele: abre seu coração, porque o Senhor está chamando você para a oração. Amém? Então quando o pastor começar a convocar movimentos de oração, seja o primeiro a chegar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Hoje nós temos, irmãos, um vizinho abençoado, que ele diz assim: olha, pode fazer zoada, pode fazer barulho, que eu não me incomodo não. Então a gente pode passar uma vigília de oração aqui, irmão. Amém? Glória a Deus. Abra lá a sua Bíblia em Mateus 16, 18 e 19. Mateus 16, 18 e 19. A palavra diz assim: também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Diga amém. Aqui nós temos uma questão importante, porque olha, na medida em que nós queremos avançar, nós precisamos entender que nós vamos lidar com um reino opositor, que é o reino das trevas, que é o império das trevas, declara a palavra do Senhor. Então, como lidar com essas barreiras? Como lidar com esses portões que querem impedir o avanço do reino de Deus? Jesus não apenas menciona portões do inferno, mas ele também fala aqui de chaves do reino dos céus. Então fica claro o entendimento que a salvação do perdido, o entendimento, os dons, o chamado, os recursos, de alguma forma ficam aprisionados e precisam ser destrancados. Então olha, tudo o que precisamos é disso. Jesus disse assim: olha, Pedro, eu estou dando para você
uma chave que abre portas. Pedro aqui, irmãos, ele é uma tipificação da igreja. O Senhor está dizendo: eu tenho dado a vocês uma chave que pode abrir as portas do reino, amém? Mas o que seriam essas chaves que destrancam as resistências de Satanás? De onde vem esse poder para abrir o que precisa ser aberto e fechar aquilo que precisa ser fechado? Jesus estava nos ensinando sobre isso. Toda porta, irmão, tem uma fechadura. E até mesmo as portas do inferno. E a palavra diz para nós, olha, que as portas do inferno não podem prevalecer diante da igreja. Diga amém. Não podem. E nós precisamos entender essa palavra. O Senhor está nos querendo fazer entender que há um poder que opera em nós, amém? E Ele está dizendo: essa porta não pode prevalecer você. Você pode avançar, e eu tenho uma chave que eu estou colocando nas suas mãos. Lá em Apocalipse 1:18, a palavra diz assim: olha, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo. Fui morto, mas agora estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. Diga amém. A vitória de Jesus, ela foi tão completa, irmãos, tão completa que Satanás perdeu até a chave de casa, irmão. Ele não tem a chave da sua própria casa. E o Senhor colocou isso na nossa mão. Amém? Aí em Efésios 4:8, a palavra diz que Jesus levou cativo o cativeiro. Ou seja, todos os que o diabo sequestrou e tudo que ele roubou, mantendo cativeiro no seu território, pode ser resgatado. Diga amém. Aconteceu com você. Aconteceu comigo. Um dia todos nós estávamos sob esse poderio do reino das trevas. Nós estávamos aprisionados, nós éramos escravos de Satanás. Mas o Senhor nos alcançou, amém? Então qual é o trabalho da igreja hoje? O trabalho da igreja é o trabalho de abrir e resgatar, amém? Então nós abrimos a porta, entramos lá, tiramos de lá e voltamos para fora, trazendo para um reino de luz, amém, irmãos? Então esse é o nosso papel. Agora, abrir e resgatar só é possível para quem tem a chave. Então a questão maior não é mais ter que tomar as chaves, porque Jesus já fez isso. Amém? Então você não tem que tomar nada do diabo. A gente só tem que entrar lá e resgatar essas vidas, amém? Acerca da posse da chave dos reinos, Jesus diz assim: o que você concordar, o que você ligar na terra, será concordado ou ligado nos céus. E o que você discordar, ou seja, desligar na terra, será discordado e desligado nos céus. Jesus define o significado dessas chaves como a oração da concordância. Irmãos, como é poderoso nós orarmos em concordância. E nós precisamos despertar para isso. A igreja que mais cresce é a igreja que mais ora, irmãos. É a que mais ora. Olha, não é estratégia que faz a igreja crescer. Não é um modelo que faz a igreja crescer. O que faz a igreja crescer é o poder do Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo, ele é derramado em nosso meio quando há oração, amém? Quando nós oramos, nós nos tornamos irresistíveis ao céu. Você vai observar que é pela oração que as coisas extraordinárias elas acontecem. Então nós precisamos concordar. O Senhor está dizendo: eu dei uma chave, é a chave da oração em concordância. O que vocês ligarem na terra é ligado no céu, o que desligar na terra é desligado no céu. Então, se nós entrarmos num lugar de concordância para declarar o poder e a glória de Deus sobre essa comunidade, irmãos, quem poderá resistir? Sim, pode até haver uma luta, mas a palavra diz: o que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, amém? Então a concordância da igreja estabelece uma conexão entre o mundo físico e espiritual. Isso traz o céu para a terra. A chave que abre os portões da morte é a igreja em concordância. E isso fala sobre a unidade. O Senhor disse para nós, no primeiro dia do ano: vocês precisam ser um.
Nós não estamos falando, irmãos, de todo mundo gostar da mesma coisa. Não é isso. A palavra vai dizer aqui para nós, não estamos falando nem mesmo de divergências. Nós podemos até ser divergentes em alguns assuntos. Mas a palavra está falando de unidade, de sermos um só corpo. O poder de avanço da igreja contra as resistências demoníacas em qualquer lugar depende do nível de concordância e unidade que ela vive. É por isso que Satanás, ele quer colocar, irmãos, igreja contra igreja. Nós precisamos abrir os nossos olhos para isso. Olha, eu sou muito feliz, muito grato a Deus pelo nosso cajado de pão, amém? Porque a gente está juntando pastor de um monte de igreja. Eu só tenho uma tristeza. Por exemplo, os pastores da comunidade não vêm. E todos eles são convidados. Você já parou para pensar nisso? Como é que nós queremos avançar numa comunidade quando há divisão no nosso meio, irmãos? Nós precisamos entender aqui, não é a igreja A, não é a igreja B, não é a igreja C, é o corpo de Cristo, amém? O Senhor só estabeleceu uma igreja na terra, é a sua igreja, é aquele que se chama pelo seu nome, é aquele que confessa Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Agora sim, nós somos diferentes, nós temos várias comunidades locais de fé e glória a Deus por isso, amém? Então, tem uns que têm um determinado costume, tem outros que têm um outro costume. Então, tem para todos os tipos e para todos os gostos. Mas nós precisamos entender que nós somos um povo só. Nós aqui, a Igreja Ebenezer, não é melhor do que qualquer outra igreja, mas também não é pior. Não está nem acima nem abaixo, nós somos um só povo, amém? Então, nós precisamos trabalhar pela unidade e pela concordância. Agora pensa comigo, imagina a bomba no inferno. Se eu aqui, a Assembleia de Deus ali, a congregacional, a comunidade cristã, se todos nós nos reunimos, começam a reunir os pastores dessa igreja, vamos orar por essa comunidade. Já parou para pensar no que pode acontecer numa comunidade como essa? E quando você disser assim, olha, pastor, não tem problema não, se converteu aqui, mas quer ir lá para a sua igreja, vai em nome de Jesus. Não precisa ficar aqui não. Você pode ir e nós vamos cumprimentar da mesma forma, dar a paz da mesma forma, se abraçar da mesma forma. Porque olha, nós não somos um povo diferente, nós somos um povo só. Até porque lá no céu, irmão, não vai ter compartimento. Vai todo mundo. Amém? Então nós precisamos resgatar o poder da unidade. Então isso começa em nós. Precisa começar numa comunidade local. Precisa começar na minha vida e na sua vida, amém? Então olha, o problema da igreja não são as diferenças. Nós podemos ser diferentes, mas são as divergências. Então nós precisamos entender isso, ou seja, é quando a independência toma o lugar da interdependência. Nós somos dependentes do Senhor. Hoje à tarde, nosso pastor estava ministrando lá em Camaragibe, dizendo assim, olha, nós precisamos entender o que é a maturidade. Porque as pessoas muitas vezes entendem a maturidade como, agora eu posso andar sozinho, agora eu posso andar com os meus pés. Mas você entende quando você é maduro, quando você olha para o Pai e diz assim, sozinho eu não posso. Eu preciso de Ti. Eu dependo de Ti. Então, nós não podemos fazer nada sozinhos, irmãos. A principal força-tarefa de todo principado é produzir uma divisão e uma inimizade na igreja, porque dessa forma a igreja perde a chave. É por isso que Paulo diz assim, olha, no que depender de você, tenha paz com todos os homens. Então, olha, eu preciso verdadeiramente entender, olha, que eu sou um promotor da paz. Amém? No que depender de mim, ninguém briga. No que depender de mim, não tem divergência. No que depender de mim, nós vamos selar a paz, nós vamos andar na mesma direção, nós vamos andar no mesmo caminho.
Não importa aqui, irmãos, quem tem razão, o que importa aqui é quem é obediente. Então a gente não pode perder a chave, a gente precisa avançar com ela, amém? Quando a igreja se reúne para orar, confessando os seus pecados, confessando os pecados da cidade, os pecados do governo, exercendo um sacerdócio legítimo, sabe, num ambiente de concordância, uma autoridade é derramada naquele lugar, irmãos. Uma autoridade é derramada naquele lugar. Essa confissão de pecado, de injustiça, de crimes, através da intercessão corporativa, ou seja, do corpo da igreja, destranca os portões do inferno. Então é isso que nós precisamos fazer. Eu preciso me unir a você, você precisa se unir a mim e dizer assim, olha, vamos orar, vamos confessar os nossos pecados, vamos pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados, vamos pedir perdão ao Senhor pelos pecados dessa comunidade. Não era isso que Jó fazia em favor dos seus filhos? A Bíblia diz que os seus filhos estavam lá, muitas vezes, olha, na bagaça. Jó ia lá e apresentava um sacrifício diante do Senhor, todos os dias. Orava por eles. Perdoa meus filhos, Senhor. Perdoa os meus filhos. Então nós precisamos fazer isso. Amém? O inferno, ele é forçado a dar ao reino dos céus pessoas quando nós usamos a chave da unidade e da concordância. Então nós temos que forçar, irmãos. Amém? Nós temos que forçar, nós temos que orar para ver a glória de Deus se manifestando. É através da oração. Amém? Tem muita gente que tem vontade de estar aqui, mas não consegue chegar. Por que não consegue? Porque estão presos. Alguém precisa ligar na terra a libertação dessas pessoas. Amém? Então esse é um ano para nós orarmos muito, para prantearmos muito, para chorarmos muito, para sentirmos a dor que eles carregam na sua vida, no seu coração, amém? A profundidade do quebrantamento espiritual e da transparência dos intercessores gera poder. O carro-chefe da restauração de todas as coisas é a humilhação, irmãos. Entenda uma coisa, nós não estamos aqui para apontar o dedo para ninguém. Mas nós estamos aqui para nos humilhar em favor deles. Amém? É isso que nós precisamos fazer. Então nós precisamos rasgar o nosso coração. E nós precisamos entrar num lugar, não é para dizer, eles são isso, eles são aquilo. Não, Senhor, nós queremos nos humilhar por eles. Nós queremos confessar os pecados dele. Então, quanto mais profundo e genuíno é o quebrantamento coletivo, maior e mais eficaz se torna o poder da intercessão. O Senhor disse assim na sua palavra, acho que foi o profeta Ezequiel. Ezequiel, eu preciso de um homem que se coloque na brecha, para que eu não os destrua. O Senhor estava dizendo assim, olha, eu vou destruí-los, não é porque é minha vontade, é porque o pecado deles tem chegado a um nível tal que vai haver destruição. Mas se eu encontrar um homem que dobre os joelhos por eles, eu não vou destruí-los. Irmãos, isso é muito poderoso. Nós precisamos, como igreja, voltar a dobrar os nossos joelhos. Nós precisamos dobrar os nossos joelhos e começar a clamar até sentir a dor daqueles que estão indo para o inferno, irmão. Porque olha, é uma eternidade sem Deus. Nós não sabemos o que é isso. Nenhum de nós tem condição de saber o que é uma eternidade sem Deus até que chegue lá. E no nome de Jesus, ninguém aqui vai chegar, diga amém. Mas nós precisamos orar por eles, para que eles possam conhecer o Senhor. E por fim, diga comigo, perseverança. Quanto maior a perseverança, irmãos, mais devastador é o poder da intercessão contra as estruturas demoníacas. Chega uma hora que você começa a cansar. Quem intercede aqui sabe. Chega uma hora que você começa a cansar. Persevera.
É por isso que nós precisamos da coletividade. Tem hora que a gente precisa chamar reforço. Sozinho a gente não consegue. É por isso que eu e você precisamos estar juntos nesse lugar da intercessão. Então, quanto maior for a nossa perseverança, maior será o poder, devastador da intercessão contra as estruturas demoníacas. Então, quanto maior a estabilidade das nossas reuniões de comunhão, tanto maior será a instabilidade das estruturas malignas. Quanto mais você orar, quanto mais você buscar, quanto mais você entregar, mais o reino de Deus, ele prevalece. Ele prevalece. Então nós precisamos nos levantar em oração. Nos levantar em clamor e entender, há poder quando você ora. Há poder quando você ora. Muitas pessoas podem ter sido livrados da morte porque você orou por ela. Mas agora ela precisa não somente ser livrada da morte, mas ela precisa ser conduzida à vida. E nós precisamos continuar a orar. Amém? Então a palavra do Senhor para o nosso coração hoje é: você precisa entender que há poder na oração. Mas não somente isso. Você precisa começar a se colocar nesse lugar de intercessão. Quando você intercede, você começa, irmãos, sabe o que é uma intercessão? Uma intercessão é você se colocar no lugar da outra pessoa. É por isso que às vezes quando nós estamos intercedendo, nós sentimos dores, nós sentimos gemido. Às vezes uma angústia vem no coração, pessoas começam a gritar, muitas vezes elas nem sabem por quê. Mas é porque naquela hora, no Espírito, você está tomando o lugar daquela pessoa para que aquela pessoa não seja destruída. Porque quando você se coloca no lugar dela, aquela pessoa tem legalidades e o diabo pode reivindicar, mas ela não pode tocar em você. Ela não pode tocar em você. Porque a palavra diz: aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. É por isso que o Senhor diz: eu preciso de alguém que se coloque no lugar delas. Amém? Vamos fazer isso em nome de Jesus? Vamos colocar de pé. Vamos começar adorando. E depois nós vamos interceder um pouco por essa comunidade.